Vamos então para a terça-feira, a lição do Getsemane. Eu tenho, irmãos, considerado este momento do Getsemane, e é uma das cenas que mais falam ao meu coração. Para mim, é a cena em que Jesus está mais próximo de ser verdadeiramente igual a qualquer um de nós em sua humanidade, e ele foi de fato. Me parece que Jesus nunca demonstrou tanto a sua humanidade como nesta hora do Getsemane. E eu quero aqui destacar um aspecto que está aqui no verso 32, e eu vou pedir que a produção então coloque o texto e com seus caracteres, dizendo que depois então eles foram para o Getsemane, e ali assentando-se, ele disse que ficassem ali enquanto ele ia um pouco mais adiante. E agora sim o verso, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Este verso me toca muito o coração. Imagine o Salvador, o Redentor, o Criador do universo, tomado de pavor e angústia. Foi exatamente isso que Jesus sentiu. A hora final do sacrifício havia chegado. A sua humanidade temia diante da cruz, tendia a recuar, e Satanás utilizava-se de todos os seus recursos para afastar Jesus da cruz. Mas Jesus havia vindo a esse mundo especialmente para esse momento. E nesta hora, Jesus sentiu necessidade de entregar-se sem reservas diante do Pai. E ele chama Pedro, Tiago e João, chamou as pessoas mais próximas, 3 dos seus discípulos mais próximos, e aqui mais uma vez nos é apresentado esta carência humana de Jesus de ter próximo a si, próximo a ele, aquelas pessoas que mais de perto o haviam acompanhado no seu ministério, e ele contava naquele momento com atenção, com a amizade, mas eles não conseguiram vigiar e orar ao lado de Jesus. Seus olhos estavam carregados. Eu fico pensando, irmãos, quando Jesus volta até eles, depois de orar pela primeira vez, ele disse: nem uma hora pudestes vigiar comigo. Eu fico pensando nessa expressão. Muitas vezes, irmãos, nossos olhos estão tão carregados com as preocupações da vida, com as questões materiais, com as preocupações naturais, e às vezes até boas preocupações com as coisas da igreja, com a nossa família, que não temos energia física para permanecer pelo menos um tempo na presença do Senhor Jesus. Os olhos estavam carregados. Do que estão carregados os nossos olhos? Do que está carregada a nossa mente, que nos impede de estar não só perto de Jesus, mas em comunhão viva, ativa com Ele? Que lição para nós. Então, irmãos, aqui Jesus, ele derrama a sua alma diante de Deus e diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele acrescenta uma expressão: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E aqui é um modelo de oração para nós, meus amados irmãos. Nós temos a liberdade de abrir o nosso coração a Jesus, falar a Jesus daquilo que o nosso coração está cheio, mas nunca nos esqueçamos. Temos o direito de pedir aquilo que entendemos que devemos pedir ao Senhor, mas nunca nos esqueçamos de acrescentar: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Será que nós estamos dispostos, meus irmãos, a abrir mão da nossa vontade para que em nossa vida se cumpra a manifestação da vontade do Pai, da vontade de Deus em nossa vida? Às vezes nós também vamos num outro extremo. Queremos um aval de Deus para determinadas coisas que queremos fazer, para que, se nada der certo, então, mas eu orei, eu busquei. Não adianta nós orarmos para dourar a pílula e ao final das contas, olha, eu orei e não deu certo. Nós temos que orar buscando do Senhor a manifestação da sua vontade. Primeiro, Deus se revela a nós nas Sagradas Escrituras. Muito da sua vontade já está revelado aí. Não adianta eu buscar uma manifestação da vontade de Deus se eu estou querendo ouvir dele algo que não está em harmonia com as Escrituras. Mas Deus, além das Escrituras, ele também nos fala por meio de servos consagrados. E ele ainda nos fala pelas convicções, mas para que as convicções sejam a voz exata e correta da nossa consciência, nossa vida precisa estar
santificada, em harmonia com Deus, senão tomaremos como voz de Deus a voz do inimigo. Olha que situação. E Jesus volta e ora mais uma vez, e ele retorna aos discípulos. Os discípulos continuavam dormindo com os olhos carregados, e Jesus vai e se retira mais uma vez, e ali ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Um detalhe muito interessante, que ocorre na narrativa de Marcos, que ele é o único que usa a palavra Abba. Está aqui no verso 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Este Abba é uma expressão carinhosa para dirigir-se ao Pai. É como se Jesus estivesse falando: Papai, Paizinho querido. Irmãos, olha que cena, que lição para nós. Jesus está ali num momento dramático da sua vida. Ele já não conseguia mais enxergar um palmo diante do seu futuro, porque ele não conseguia perceber se o seu sacrifício o separaria eternamente do Pai. E essa era a sua angústia, esse era o peso, esse era o seu pavor, essa era a sua angústia. E mesmo sem enxergar nada à sua frente, ele dirige-se a Deus dizendo: Paizinho, papai querido. Irmãos, que lição para nós. Muitas vezes nós não temos um discernimento daquilo que está à nossa frente. Não recebemos de Deus uma manifestação clara. Deus não se manifestou claramente ao Filho nesse momento. Jesus orou pedindo para que o cálice dele fosse afastado, e a resposta de Deus a Jesus veio na forma de uma cruz. E mesmo assim ele continuou dizendo: Paizinho, papai querido. Lucas menciona que veio um anjo e o confortava. Gotas, Lucas também menciona que grandes gotas de sangue desceram da sua testa, molhando o chão. Que cena impressionante. E depois então que Jesus chega ao extremo da sua agonia, Lucas também menciona que veio um anjo para confortá-lo. Irmãos, muitas vezes nós vamos à presença de Deus, buscamos uma resposta, não temos aquilo que desejávamos, mas Deus não nos abandona. De alguma forma Deus sinaliza que Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Mesmo que Ele não nos retire do caminho da cruz, Ele manifesta o seu amor para conosco, Ele manifesta o seu carinho, o seu amparo, e foi o que aconteceu com Jesus. Isso serve de lição para nós. Sabe, queridos irmãos, Jesus no Getsemane, Ele desceu às mais remotas profundezas da experiência humana para que não houvesse abismo pelo qual nós tenhamos que passar, pelo que Ele mesmo não tivesse já passado. Que lição! E por fim, irmãos, no Getsemane, Jesus nos ensina a aceitar aquilo que não podemos compreender. Em nossa vida, em nossa caminhada, nós vamos colecionando perguntas sem respostas. Pense na sua vida. Quantas perguntas sem respostas? Eu já tenho algumas sem respostas. Mas quando vem o desespero pela resposta, olhamos para Jesus no Getsemane e aprendemos a lição. Jesus aprendeu a aceitar aquilo que ele não podia compreender. Há alguma coisa na sua vida que você não tem resposta, não consegue compreender? Olhe para Jesus no Getsemane. Ele nos dá a força para seguirmos adiante sem perdermos a confiança no nosso Abba Pai, no nosso Paizinho, no nosso Pai amado. Quanta lição maravilhosa do Getsemane. Aqui então nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.